Ora bem, este dia vai ser um dia talvez repleto de videozinhos, isto é, monólogos, isto é, eu a falar sozinho. Como eu gosto de dizer, ora muito bom dia, ora muito boa tarde e ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Este vídeo creio que se vai chamar Mensagem à Comunidade Islâmica em Portugal. Caso o senhor ouvinte ou senhora ouvinte esteja a ver este vídeo e, como resultado de olhar para o vídeo, ter o áudio ligado e ouvir também, e, além disso, entender português, pronto, em princípio já podemos ter aqui uma espécie de conversa na qual, pronto, você ouve e eu falo. E se quiser pôr pause ou passar para o outro lado, está tudo bem. E então, alguns na história diz, também está descrito lá no meu sitezinho, 1 mais 1 igual a 1 igual a 3, tal, que é o estilo de Deus. E, no fundo, essa fórmula que explica tudo, pronto, demonstra e eu prova que cada um transforma-se naquilo que, no fundo, mais acredita. Ora, há uma notícia de hoje que diz: a Comunidade Islâmica de Lisboa alertou esta segunda-feira para as acusações infundadas contra os muçulmanos em Portugal, recordando que a liberdade de religião é um direito de todos os portugueses. Ora, vamos aqui ao primeiro ponto. A liberdade de religião é um direito que os povos, os diferentes povos do mundo, tentaram lutar para ter esse pequeno espaço onde a sua liberdade religiosa pode existir sem que as outras religiões tenham implicação com. Pronto, esse é o primeiro ponto. E por isso, pronto, a liberdade religiosa na Europa, principalmente na Península Ibérica, é cristã. Pois, alguns no tempo, houve uma guerra que durou quase 600 anos contra os muçulmanos. Não sei se se lembram da história, vocês em princípio leram na história. E então nós temos este pequeno problema associado à história, que é a liberdade religiosa em Portugal é cristã, ponto. Mesmo que haja muitas influências muçulmanas, isto é, ao nível arquitetónico, ao nível das palavras, etc. Pois, quando os muçulmanos tinham conquistado a Península Ibérica, os muçulmanos, há muita coisa que se pode dizer contra os muçulmanos, quanto à sua forma de estar, contudo, pronto, nessa altura os muçulmanos até foram morrer com os cristãos, pois aceitavam que eles negassem participar no corpo militar, que é obrigatório nos princípios muçulmanos. Isso são outros problemas que, pronto, que em princípio não promovem paz em lado nenhum. Contudo, seguindo para o próximo capítulo do artigo, é preciso entender que quando aparece uma imagem que, no fundo, apresenta uma mulher tapada, isto é, com burca, e outra mulher sem isso, aquilo está a falar especificamente da individualidade ou da expressividade e ou da liberdade de expressão que qualquer pessoa pode ter. Antes dos ingleses e afins entrarem no Islão e no Médio Oriente, os judeus e os muçulmanos viviam em paz. Não havia nenhum conflito entre eles. Você lembra-se? Em princípio, leu história. Não, porrinho. E então, como você sabe, eu sou o macaquinho. Aquele que, segundo a teoria, pode se expressar sem ser crucificado. Porrinho.
E então nós temos este problema, é que alguns na história os europeus introduziram o pudor nos países islâmicos. E na altura em que os ingleses e outros introduziram o pudor no mundo islâmico, o mundo islâmico não tinha uma obrigatoriedade para com as mulheres de se taparem. Okay? Elas podiam andar livres de biquíni e tudo, porque não havia um problema. Pronto. Vocês leram a história, não leram? Porreiro. E então, se sabem disso, pronto, alguma coisa mudou. Não foi Deus que quis, porque neste mundo nada muda em prol de Deus, mas sim em prol da vontade dos homens ou das mulheres. E então, nós temos este pequeno problema, é que, entretanto, os muçulmanos e os judeus agora andam à pancada por causa de uma coisa que os dois livros dizem que é deles, não é? O Alcorão diz que ali a Palestina é deles, e a Tora também diz a mesma coisa. Pronto. E no fundo, depois existe um espírito comunitário no mundo que diz que aquilo é de todos. Pronto. Para já é só... O conflito é só entre muçulmanos e judeus, mas quando toda a gente do mundo acreditar que aquilo também é deles, pronto, pode haver uma última guerra mundial em que ninguém vai ganhar, isto é, toda a gente vai morrer, e que, pronto, no fim, aquilo que lá ficou será de alguém, nem que seja dos bichinhos, que, pronto, não sentem necessidade de competir para possuírem algo que ninguém irá possuir para sempre. Ora, e portanto nós temos aqui esta questão, é que porque é que haverá uma ideia de que as mulheres no Islão têm de ser submissas aos homens? Primeiro porque a religião, as práticas religiosas muçulmanas obrigam que uma mulher ande tapada quando o que diz no Alcorão é que os homenzinhos devem saber autodominar-se. Isto é, ao ver uma mulher destapada, até podia estar despida, tal como Deus quis, o homenzinho saber não a violar. Daquilo que eu sei, a violação de mulheres que têm a perna de fora ou o cabelo de fora, não é? A violação é feita, não é? Felizmente, pronto, há aqui um lado de bom senso, o violador também é condenado à morte, sendo que, por ordem natural e orgânica, todas as mulheres do mundo, sejam elas muçulmanas ou não, incluindo todos os bichinhos fêmeas do mundo, produzem um líquido vaginal para que a penetração seja menos dolorosa. Ora, quando uma mulher no Islão é violada, naturalmente que ela irá produzir esse fluido de forma orgânica, não porque ela quis, não porque ela teve prazer, mas o Islão considera que ela teve prazer, o que resulta em matá-la também. Portanto, além de violada, também é morta. Pronto. E portanto, pronto, é aquela questão. Há outra questão que é assim, que é o mais importante, que é, seja lá qual for a religião de cada um, para falar com Deus, ninguém precisa de templos. Dizem em Portugal, diz, quem fala sozinho, fala com Deus. E eu gosto muito de falar sozinho, e por isso faço também vídeos a falar comigo sozinho. Pois, além de poder haver alguém neste mundo que ouça os meus vídeos, quizás também esteja a falar com Deus. Ninguém sabe, ninguém pode provar que não, nem que sim. Tanto faz. Mas eu gosto dessa ideia. E para isso eu não preciso de um templo. Preciso é de, pronto,
ter um espaçozinho para mim, para poder produzir aquilo que eu acredito, sem implicar com mais ninguém. Pois, outro problema associado às religiões monoteístas, umas mais que outras, mas principalmente o cristianismo e o islamismo, sendo que o judaísmo também tem essas tendências. Estas três religiões principais, que são as mais discriminatórias da história da humanidade, quanto ao que os outros querem ou deixam de querer, ao que os outros acreditam ou deixam de acreditar, à aceitação dessas crenças ou não, etc. Pronto. E à necessidade de punição perante a negação. Pronto. Nós temos este pequeno problema, é que não só vocês, mas as outras duas religiões sentem necessidade de discriminar o outro que não acredita em Deus, ou que acreditam numa coisa qualquer diferente da vossa, que pratica qualquer coisa diferente da vossa, etc. E como eu gosto de dizer lá no meu blogzinho, pronto, vocês têm que explorar as coisas que eu tenho feito até agora, há mais de 10 anos. Que é, pronto, ninguém neste mundo precisa de declarar a sua religião em prol da ajuda do outro. Eu posso ajudar o Manel ou a Maria que está na rua e não promover os meus valores. Eu simplesmente ajudei e tchau, mas nada. Não precisa dizer que eu acredito nisto e nós, na nossa religião nós acreditamos isto e achamos que aquilo é mau e, portanto, se queres a nossa ajuda tens que te juntar a nós e para isso tens que mudar o teu comportamento e as tuas ideias, porque as tuas ideias são burras e estúpidas, não é? Pois não são iguais às minhas. Eu por acaso odeio cópias, eu gosto é de originalidade e afins, e tudo que é uma cópia, pronto, é aborrecido, pois não tem nada para acrescentar de novo. E portanto, como vocês sabem, segundo a teoria, eu sou aquele que não pode ser crucificado por ter tido a liberdade de me expressar. Viemos em paz.